Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui juntos para buscar ao Senhor, para meditar na Sua palavra, para orar, para entender o que Deus tem a nos dizer. E hoje eu quero convidar você a meditar comigo lá no livro do Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no capítulo 4, nos versículos de 23 a 31. Atos 4, versículos de 23 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais, os sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito rico que fala sobre um episódio na vida da igreja primitiva. Pedro e João tinham sido presos e estiveram perante o Sinédrio, e quando eles voltam, então, eles procuram os irmãos ali daquele lugar e contam para os irmãos tudo o que tinha sido dito, as ameaças que eles tinham sofrido. E aquela igreja, então, reunida, clama ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor que é santo, que é soberano, o Senhor que criou todas as coisas, e mais do que isso, o Senhor que usou Herodes e Pôncio Pilatos para fazerem tudo aquilo que o Senhor predeterminou. Senhor, como que nós vamos fazer agora? Nós estamos sendo perseguidos, mas nós te imploramos, Senhor, nos enche com o teu Espírito para que nós possamos avançar e pregar com intrepidez a tua palavra. E naquele momento, então, a palavra de Deus nos diz que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Aquele lugar tremeu pela força, pela manifestação da presença gloriosa de Deus, pela unção do Espírito Santo. Aquele lugar tremeu, aqueles homens, aquela igreja, então, ficou cheia do poder do Espírito Santo e saiu para anunciar o Evangelho, e eles anunciavam com intrepidez. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam a palavra de Deus. E então a gente consegue entender aqui que a igreja, apesar de todas as dificuldades, cada um daqueles irmãos, apesar de enfrentarem lutas e perseguições, ela era uma igreja que triunfava sobre as adversidades, que vencia os problemas. E isso acontecia por algumas razões básicas que eu quero ver com os irmãos aqui nessa noite, algumas maneiras que a gente, algumas atitudes, né, que a gente deve ter para também conseguir triunfar sobre as adversidades. Nós vivemos uns dias, irmãos, de muita dificuldade espiritual, né? A gente às vezes não sabe como se colocar diante de tudo que tem acontecido, diante das enfermidades, do Covid, da pandemia, da nossa restrição, da nossa liberdade de ir e vir. E isso tudo é uma adversidade, é uma provação pela qual nós estamos passando também, né? O decreto de Deus sobre o mundo que nos atinge, que nos prova, que nos coloca então em prova. Mas tem algumas atitudes muito importantes que nós devemos ter como igreja, como crentes, como servos do Senhor Jesus nesse momento. Primeiro, a gente
se a gente quiser ser vitorioso no meio dessas adversidades, no meio desse tempo difícil, nós precisamos buscar a companhia dos nossos irmãos em Cristo. A gente vê aqui no versículo 23 que a primeira coisa que João e Pedro fizeram quando eles foram libertos foi procurar os irmãos, foi procurar a igreja, porque a gente precisa de Deus e também precisa de gente, né? Nós precisamos do apoio de pessoas ao nosso redor, nós precisamos dos irmãos. É na igreja, então, que vão brotar as soluções do céu para a nossa vida. Nós sabemos que nós temos hoje restrições quanto ao nosso funcionamento, aos nossos cultos, né? Cada dia mais complicado, a pandemia avançando. Mas se você não pode estar presencialmente, não deixe de ter comunhão através das redes sociais, né? Pega o celular, liga para um irmão, manda um WhatsApp, faz um grupo de oração, entra num grupo de oração de pessoas que estão orando, mas busca a companhia dos irmãos, porque a igreja, quando ela se reúne, de que maneira for, quando ela clama junto, então os céus se abrem e a presença do Senhor se manifesta. Então a primeira atitude que nós devemos ter para triunfar sobre as nossas adversidades, buscar a companhia dos nossos irmãos, buscar estar em comunhão com a igreja do Senhor. Segunda atitude, orar. Orar, orar, orar sem cessar. A oração é uma arma de guerra. A palavra de Deus nos diz isso. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós levantamos-nos diante dos homens e nós perdemos então o medo das ameaças. No versículo 24 aqui, a palavra de Deus nos diz que todos juntos levantaram a voz e começaram a orar, e começaram a clamar, e começaram a buscar a face do Senhor. E Deus então ouviu aquelas orações. Se nós quisermos ser vencedores, nós precisamos orar, orar sem cessar, orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, orar uns com os outros, orar pelos outros, orar em comunhão com a igreja, orar sozinhos, mas orar em todo o tempo. A terceira atitude, entenda que a maldade não frustra os desígnios de Deus. Aqui a gente viu que a Pedro e João foram ameaçados e eles contam então para a igreja, mas o que a expressão daquela oração? Olha, Senhor, nós sabemos que Herodes e Pôncio Pilatos foram usados para cumprir a tua vontade, aquilo que o Senhor predeterminou. Para combater o bem, às vezes o mal reúne suas forças, né? Que a gente vê a aliança entre Herodes e Pôncio Pilatos. Mas o que acontece? Deus usa até as pessoas más, até os desígnios do mal, para cumprir a sua vontade. Herodes e Pôncio Pilatos, judeus e gentios, eles eram inimigos, mas eles se uniram contra Jesus. Mas essa orquestração toda não frustrou os desígnios de Deus, antes cumpriu aquele propósito de Deus. Então, por piores que sejam as nossas circunstâncias, e por mais que muitas vezes a gente veja a ação do mal na nossa vida, ou às vezes nos afetando de alguma forma, a gente precisa lembrar que o mal não frustra os desígnios de Deus. E quando nós temos consciência disso, quando nós aprendemos essa lição, nós vamos então triunfar sobre as nossas adversidades. Em quarto lugar, não peça a cessação dos problemas, mas peça poder para testemunhar no meio deles. Se o Senhor está nos provando, se Ele nos permite que nós passemos por uma provação, ou às vezes Ele decreta uma provação na nossa vida, nós precisamos entender que a nossa obrigação é ter poder para testemunhar no meio daquela dificuldade. Os problemas virão e nem todos eles passarão, e principalmente nem todos eles passarão na velocidade que nós queremos que eles passem. Às vezes eles vão durar muito tempo e nós devemos orar para que o Senhor nos dê então poder para testemunhar no meio das nossas adversidades. Aqui, os crentes não pediram o fim das ameaças, mas eles pediram poder para testemunhar. Às vezes as nossas orações apenas visam o fim do sofrimento pelo qual nós estamos passando, mas a gente não pede poder. Nós perdemos a visão do propósito de Deus, da nossa dor. Peça ao Senhor, ore e peça: Senhor, me ajuda a testemunhar a tua palavra com toda a intrepidez, seja qual for a dificuldade pela qual eu esteja passando, que o Senhor me ajude a usar esse problema, a usar essa provação para pregar a palavra do Senhor, para testemunhar do Senhor, para mostrar quem o Senhor é para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Quinto lugar,
Tenha expectativa da ação milagrosa de Deus no seu meio. Se você quer triunfar sobre as adversidades, você precisa crer naquilo que Deus pode e naquilo que Deus irá fazer por você. Você precisa ter essa expectativa, a expectativa do milagre que Deus pode realizar na sua vida. A igreja, nesse caso aqui, ela não pediu para conseguir se vingar daqueles homens que a perseguiam ou para que descesse fogo do céu, mas eles clamaram e pediram por misericórdia. Eles oravam pela manifestação do poder de Deus. Eles estavam abertos para o extraordinário e isso aconteceu. Nós temos orado pelos enfermos, nós temos orado pela conversão daqueles que nossos amigos, mas e muitas vezes isso nos parece impossível, mas nós precisamos continuar orando. Senhor, cura, mesmo que não seja possível para mim, cura. Senhor, salva, mesmo aquela pessoa que eu acho que é impossível de ser salva, salva, porque o que não é possível para mim é totalmente possível para o Senhor, e eu creio na manifestação do teu poder, eu creio naquilo que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos ter expectativas dos milagres que Deus irá realizar no nosso meio e precisamos buscar poder e visão espiritual para ver aquilo que Deus está fazendo, o que Ele está realizando. E em último lugar, se você quer triunfar sobre as adversidades, revista-se com poder para pregar a palavra, com autoridade. Em resposta à oração, naquela casa onde estavam reunidos, então aconteceu um terremoto, a casa tremeu, os discípulos tornaram-se então mais inabaláveis, porque eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, então eles anunciavam a palavra de Deus. Deus mostrou que estava presente e que responderia à oração daqueles servos dele. E a gente tem que lembrar que não existe evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Se você deseja ser vencedor sobre as adversidades da vida, você precisa entender que a sua vida tem um propósito, e o propósito da sua vida, como o propósito da minha vida, é servir ao Senhor e anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino. E nós precisamos orar para que o Senhor nos dê poder, porque quando nós focarmos naquilo que nós devemos fazer, quando o nosso foco estiver na pregação da palavra do Senhor, quando o nosso foco estiver em anunciar Cristo Salvador, as dificuldades que nós enfrentamos, elas vão ser secundárias, porque nós vamos entender que estamos vivendo da maneira como o Senhor Deus deseja, buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro a sua justiça e deixando que Ele nos acrescente, então, as demais coisas. Irmãos, a vitória de um crente só vem a partir da comunhão com Deus, orar, buscar poder do Espírito Santo, meditar na palavra, entender aquilo que Deus está fazendo, entender os propósitos de Deus e crer nos milagres que Ele pode fazer. Nós só seremos vitoriosos se levarmos a sério a nossa vida com Deus, a nossa vida de cristã, a nossa comunhão com o nosso Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, possa colocar isso no nosso coração. Senhor, me abençoa para que eu possa pregar a tua palavra com intrepidez, me dá poder para crer e ter expectativa dos milagres que o Senhor vai fazer. Amém? Vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus. A Ana Carolina desceu para o quarto, isso é resposta de oração, é crer na expectativa do milagre e ver Deus realizar. Nós sabemos disso, vamos agradecer a Deus por isso, vamos agradecer a Deus também por Ele estar nos guardando, nos protegendo, e vamos pedir pelos enfermos, vamos pedir pela família do pastor Luciano, que está enlutada. O Senhor recolheu o servo dele, de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, nós sabemos e cremos nisso. Vamos orar pela sua família e vamos orar também por uma moça chamada Viviane. Eu tive contato com ela hoje à tarde no meu trabalho e ela está com o irmão no IAG esperando uma vaga de UTI, ele está com Covid, ela estava bastante desesperada. Vamos orar por ela, para que Deus abra as portas, para que Deus então esteja abençoando cada pessoa que está nessa situação nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus de graça e de misericórdia, Senhor Deus, como é maravilhoso ler aquilo que o Senhor fazia e continua fazendo no meio do teu povo.
Ó Deus, quando nós vemos os discípulos ali orando, aquela igreja reunida orando, e quando nós vemos a manifestação do teu poder no meio daquele povo, Senhor, nós desejamos que o Senhor faça o mesmo conosco. Senhor, aviva os nossos corações. Ó Deus, nos enche com o poder do Teu Espírito Santo. Nós queremos entender o Senhor, a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, ter comunhão com o Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos anunciar a Tua palavra com intrepidez. Hoje é o tempo, Senhor. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo aceitável, ó Deus. Hoje é o tempo da graça. Nós precisamos, ó Deus, entender o nosso lugar. Nós precisamos falar do Senhor. Nós precisamos entender aquilo que nós devemos fazer, Senhor. Enche a tua igreja com o poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, aviva o teu povo. Derrama no meio de nós, ó Deus, o desejo ardente de te buscar, de orar, de meditar na tua palavra, ó Deus, que possamos ser fortes, que possamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Ó Deus, nos reveste das armas espirituais para que possamos lutar contra os nossos inimigos. Senhor, nos dá fé para que esse seja o nosso escudo, nos dá entendimento da tua palavra para que essa seja a nossa espada, calça os nossos pés para que nós possamos, ó Deus, sair a pregar o teu evangelho. Nos veste, ó Deus, com a couraça da tua justiça, nos ensina a andar nos teus caminhos em verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nesse instante nós te clamamos. O mundo está sedento e carente do Senhor. Nos reveste de poder, nós te clamamos nesse instante. Ó Deus, toma as nossas vidas e nos usa para fazer aquilo que o Senhor deseja, para cumprir o teu propósito. Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor é o Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, porque o Senhor usa todas as coisas para cumprir o teu propósito. Nós te exaltamos porque nada, nem o mal, pode frustrar os teus planos, e nós sabemos que o Senhor tem planos de paz a nosso respeito. Então olha para nós no meio dessa pandemia, olha para nós nesses dias de tanta dificuldade, quando estamos às vezes confusos, quando estamos em angústia e dor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa o teu povo, os teus servos, continua guardando a tua igreja do mal, ó Deus, desse mal que nos assola. Abençoa aqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós te glorificamos pela vida da Ana Carolina. Senhor, nós sabemos que o Senhor já começou, ó Deus, a operar um milagre na vida dela, e o Senhor vai completar. E nós sabemos que o maior milagre que o Senhor está fazendo na vida da Ana Carolina não é a recuperação da sua saúde física, mas é a salvação da sua vida e da vida da sua família. E nós te louvamos por isso, porque quando o Senhor age, ninguém impede. Ó Deus, nós te exaltamos pelo que o Senhor tem feito, nós te glorificamos, nós rendemos louvor ao Senhor. E nesse instante também, Senhor, nós te pedimos por aqueles que continuam lutando contra o Covid. Abençoa aquela jovem Viviane com o seu irmão. Abre as portas, ó Deus, de uma internação para aquele jovem. Ó Deus, toca na vida daquela jovem, daquela família, ó Deus, nesse momento de tanta angústia. Ó Deus, nós sabemos que existem outras pessoas nessa mesma situação. Tem misericórdia, ó Deus, providencia, abre as portas. Ó Deus, vê esse povo sofrendo, ó Deus, consola e conforta. Senhor, nós te pedimos pelo irmão Feliciano. Nós te pedimos pela Regina, nós te pedimos, ó Deus, pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja, que enfrentam outras dificuldades. Nós te pedimos pela irmã Maria de Fátima, pela sua filha. Ó Deus, tem misericórdia da Soninha, do seu esposo, dos seus pais, do pastor Adeilton, do pastor Gilberto e da sua esposa. Ó Deus, estende a tua mão poderosa, estende a tua mão curadora, estende a tua mão de poder. Senhor Deus, também queremos te pedir nesse instante pelos que estão enlutados, a família do pastor Luciano. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas nesse instante, em profundo desespero. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, dar a consolação e a compreensão vindas do teu Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigada pela vida do teu servo, e muito obrigada pelo que ele representou para o Senhor, e muito obrigada porque nós sabemos que ele está na glória contigo, porque foi o Senhor que o chamou. Ó Deus, dá, ó Deus, aos seus familiares paz, conforto e consolo. Abençoa as demais famílias enlutadas nesse dia, aquelas que desde o início da pandemia têm enfrentado processos difíceis de luto e
e de reorganização. Ó Deus, a irmã Elsa e seus filhos, sua família do pastor Marcos, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades, da irmã Rose. Quantas pessoas perderam seus entes queridos? Tem misericórdia de cada um nesse instante, conforta e consola. Ó Deus, te pedimos também por aquelas famílias que não tem enfrentado a doença, mas tem enfrentado as consequências dela. Às vezes, ó Deus, problemas nos seus relacionamentos, às vezes problemas financeiros, ó Deus, às vezes perseguição no seu trabalho, medo, angústia, às vezes injustiças diversas. Ó Deus, muitos nesse instante, ó Deus, estão angustiados, com medo. Senhor, tira isso dos corações. Ó Deus, que nós possamos ser sustentados pelo poder do Teu Espírito Santo e que possamos saber que nada acontece fora do Seu controle. E seja qual for a situação adversa pela qual nós passamos, que o Senhor nos ensine a crer no milagre que o Senhor pode e que o Senhor vai realizar. Abençoa a irmã Kellen, que está procurando trabalho, a Rosa, a Graziela, cada pessoa, ó Deus, nesse instante. E abençoa de uma forma muito especial aquelas pessoas com quem nós temos conversado, por quem nós temos orado e que ainda não te conhecem. Ó Deus, nós precisamos ver as pessoas salvas para o louvor da Tua glória. Nós queremos, nós desejamos isso. Então, ó Deus, que o Teu Espírito Santo se manifeste no nosso meio, no meio da Tua igreja e na vida de cada servo, para que o Teu Evangelho seja pregado com intrepidez e que aquelas pessoas que estão perto de nós possam testemunhar quem é o Deus a quem nós servimos. Ó Deus, abençoa a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu genro, seus netos, seu irmão, a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita, nossas adolescentes, nossas crianças, os familiares deles, ó Deus, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, é tempo de salvação, tem misericórdia dessas vidas, restaura, ó Deus, toca, ó Deus, completa a Tua obra em cada uma dessas vidas. Faz, ó Deus, a Tua salvação. Senhor, nós te pedimos, te clamamos por cada um que nesse instante entregou a sua vida no Teu altar e disse: Senhor, eu não posso mais. Eu tenho esse problema e eu não posso mais. Eu preciso de uma solução. Senhor, nós te entregamos nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus das soluções. O Senhor é o Deus sustentador, é o Deus provedor, é o Deus cuidador, o Senhor é amparo, é refúgio, é fortaleza. Então, nesse instante, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos que o Senhor crie em nós um espírito puro, que o Senhor renove dentro de nós um espírito inabalável. Ó Deus, ouve as nossas orações, ó Deus. Nós conhecemos o nosso pecado, ele está sempre diante de mim, mas nós sabemos que o Senhor pode nos lavar e nós vamos ficar mais limpos, mais alvos do que a neve. Então, nesse instante, nos perdoa, ó Deus. Restaura em nós a alegria de te servir, de sermos parte do Teu povo. Nos dá a cada dia mais vontade de estar com o Senhor. Ó Deus, perdoa a nossa negligência, a nossa omissão e as nossas ações. Nos ajuda a viver na verdade, a deixar de lado a mentira, o pecado, ó Deus, a deixar de lado a ganância, a deixar de lado, ó Deus, o orgulho, a altivez, a deixar de lado aquilo que nos aprisiona ao mundo e ao pecado e a fazer a Tua vontade. Nos perdoa, ó Deus, esteja conosco. Nós te louvamos, transforma as nossas vidas, nós te pedimos, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é santo, é justo, é bom. Ó Deus, e nós fazemos isso no nome que é sobre todo nome, no nome que traz salvação, no nome que traz restauração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui de novo na nossa devocional, que você possa estar buscando a palavra do Senhor, 6 da manhã e 20 horas. Que o Senhor te abençoe. Amém. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares
preciso ser forte, pois muito a quem